convidamos o senhor Vitor Pedreira Gonzalez, da Amara e Solar, para sua apresentação no painel Tendências e Lançamentos do Mercado Brasileiro Fotovoltaico em 2020, Painéis, Inversores e Componentes 2. Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha apresentação do Fórum GD Norte. Me chamo Vitor, sou consultor de sistemas fotovoltaicos pela Amara. A Amara trabalha com distribuição, de equipamentos fotovoltaicos, então a gente acredita ser muito importante estar sempre trazendo o que é que está vindo para o mercado, quais são as novas tendências e desse modo agregar valor aos instaladores e qualquer necessidade que tenha aí de se evoluir, de se acompanhar o mercado. A gente sabe que o mercado fotovoltaico ele é muito explosivo, A cada dia que passa, novas tecnologias surgem, novas tendências surgem, Então, é sempre importante a gente estar sempre acompanhando o que tem de mais novo, o que tem de mais otimizável, para o nosso sistema e poder trazer isso já para o Brasil. Então, pessoal, na nossa apresentação de hoje, vou trazer um pouco as tendências do mercado voltado para as novas aplicações de módulo fotovoltaico. A gente sabe aí que cada momento que passa, novas tecnologias surgem e nem sempre a gente consegue entender se aquela nova tecnologia, para a aplicação que a gente quer usar, vai trazer um benefício ou não, Então, é mais ou menos o foco da apresentação de hoje. Bom, aqui o conteúdo, vou iniciar com o cenário de amadurecimento para o mercado brasileiro, que é basicamente o contexto que a gente está vivendo hoje. Um pouco da análise de investimento, de um conceito de análise de investimento novo chamado LCOE. Na verdade, esse conceito não é novo, mas na geração distribuída brasileira, que é um mercado muito novo, muito aquecido, pode trazer muitos benefícios. E as tecnologias que irei apresentar hoje, começando com algumas tecnologias atuais, que são PERC e o Multibus Bar, e algumas tendências aí que vão aparecer ao longo de 2020 e 2021, que são as tecnologias bifacial, o duplo vidro e os módulos de 500 watt-pico, os módulos acima de 500 watt-pico. Bom, trazendo um pouco aqui o cenário que a gente vive, a gente sabe que para a geração distribuída, o mercado brasileiro ele é muito bom. A gente tem ali, a nível regulatório pelo menos, a gente tem a compensação 1 para 1, Lógico que a depender da situação vai ter uma variação ali com relação à cobrança do ICMS, a demanda da concessionária, mas a geração distribuída no Brasil tem um cenário muito favorável. Então, a primeira ameaça que eu trago são as mudanças regulatórias, porque a gente sabe que a mudança da resolução proposta pela ANEEL de nada está beneficiando o setor. Na verdade, o cenário zero é manter como está hoje e todos os outros cenários são sempre trazendo algumas dificuldades à rentabilidade do investimento. Uma outra ameaça é a volatilidade cambial, principalmente falando aí de dólar, porque a gente sabe que o sistema fotovoltaico é composto majoritariamente por equipamentos importados, então a gente acaba dependendo um pouco também do custo do dólar para poder fazer a nossa análise. O aumento da concorrência também, já que é um setor que cresce muito, a gente vê que cada vez mais novas empresas são abertas e com isso existe um acirramento da concorrência também, não é algo inevitável. E o envelhecimento das usinas, porque a gente sabe que a energia fotovoltaica começou a crescer exponencialmente no Brasil a partir ali mais ou menos de 2016, com a resolução 687, e como é uma resolução nova e é um crescimento novo, a tendência vai ser com que as usinas comecem a envelhecer e comecem a surgir problemas que a gente não está acostumado ainda, porque já são problemas de usina velha, inversor que acabou a sua vida útil, precisa ser trocado, degradação dos módulos, então é mais um desafio aí que vai surgir para o mercado. E bom, com todos esses desafios, existe um aumento da demanda para se ter uma análise mais
complexa, uma análise mais especializada. E o que é que eu me refiro nessa análise mais complexa? Pessoal, hoje, com o cenário que a gente vive, por mais que o projeto não seja feito 100%, tenha ali alguma falha, né, independente em qual fator seja a falha, ainda se consegue ter projetos fotovoltaicos bem rentáveis. Então, é muito comum a gente ver aí a análise simplesmente pelo real do quilowatt-pico da usina, né? Mas a gente sabe que essa análise ela é muito simples e não embarca tudo que pode acontecer com a usina ao longo dos seus 25 anos. Então, cada vez mais vai ser necessário fazer a análise através do LCOE. LCOE é uma sigla em inglês, né? A sua tradução é basicamente o custo nivelado da energia, tanto que eu coloco aqui em reais por quilowatt-hora. E basicamente ele significa quanto o meu sistema custa, né? Ao longo dos 25 anos, é importante, então vai entrar tanto o investimento inicial, custo do kit gerador, custo da instalação, terreno, etc., como também a manutenção ao longo dos 25 anos, substituição de equipamento defeituoso, dividido pela energia gerada. Importante também que aqui a geração de energia é ao longo da vida útil do projeto inteiro. Então tem que entrar a degradação do módulo, as possíveis perdas de geração porque a usina ficou parada. Então é um indicador assim, bem mais completo e bem mais confiável para poder se comparar tecnologias de equipamento. Bom, então entrando aqui já nas tecnologias, né, como a gente pode aplicar essas tecnologias para ter o LCOE mais vantajoso. Primeiramente eu trago a tecnologia PERC. Essa tecnologia já é amplamente usada nos módulos de monocristalino, principalmente. Basicamente é um material dielétrico passivo colocado na parte de trás da célula. Nem toda a luz solar, quando ela incide no módulo, ela consegue ser absorvida pelas células. Algumas acabam passando direto e sendo perdidas. Então, o que o PERC faz é refletir essa luz de volta para o módulo e dar uma segunda chance dela ser absorvida e gerar energia. Então, a gente teve um grande benefício na eficiência do módulo, né, já que ele consegue gerar mais energia com essa tecnologia, e uma maior performance em temperaturas baixas, em altas temperaturas, perdão. Então, quando a gente substitui um equipamento que absorve energia por um material que reflete energia, que é o caso do PERC, que absorve a luz e reflete a luz, a gente tem um módulo que esquenta menos. E a gente pode ver até nesse quadro aqui comparativo de 2 datasheets de um módulo policristalino convencional e um módulo monocristalino PERC. Aqui, para as mesmas condições de teste, que nesse caso são 20 graus Celsius e 800 watts por metro quadrado de radiação solar, a gente tem um módulo de policonvencional a 44 graus de temperatura e o monoperc a 41 graus de temperatura. Então, você tem um módulo que esquenta menos. E além disso, se a gente olhar a segunda linha, que é o coeficiente de temperatura para a potência máxima, a gente pode ver que o policristalino convencional, para cada grau Celsius acima da temperatura de teste, ele perde 0,41% da sua potência nominal, enquanto que o monoperc perde apenas 0,36%. Então, além de esquentar menos, ele perde menos rendimento quando a temperatura está elevada. Então, realmente é uma tecnologia que mudou bastante o mercado e vem mudando também, né? Principalmente na transição dos módulos convencionais para os módulos com a tecnologia PERC. Bom, a próxima tecnologia é o Multibusbar. Essa tecnologia aí surgiu aqui no Brasil desde 2019, desde o ano passado, e fazendo uma analogia com o trânsito de forma geral, a gente tem aqui os carros, que são os elétrons, no caso do módulo fotovoltaico, e a avenida que eles precisam escoar. O busbar é o barramento, é a linha prateada, que é responsável pelo transporte desses elétrons gerados pela célula fotovoltaica para que a corrente possa circular. Então, você tem a mesma quantidade de elétrons, mas para circular numa avenida de 5 faixas contra uma avenida de 9 faixas. Não preciso nem dizer, né, que no caso do módulo convencional,
a gente vai ter um maior engarrafamento de elétrons e com isso você vai ter mais perdas resistivas. Então o módulo multibusbar ele tem um aumento muito interessante na sua eficiência. Uma outra grande vantagem também é que quando você tem uma microfissura, por exemplo, na esquina da célula, no módulo convencional, que só tem 5 barramentos, o primeiro barramento pode estar depois da microfissura. Então, nesse caso aqui, você perde completamente toda essa zona da célula, ela não vai gerar energia. Enquanto que no multibusbar, como você tem mais opções ali de vias, né, para o elétron escoar, mesmo com a microfissura, aqui a gente ainda tem 2 opções ali de busbar que eles podem escoar. Tá bom, pessoal? Então, essas são as 2 tecnologias aí já amplamente comercializadas no nosso mercado hoje. E eu vou trazer agora umas tendências para o final do ano e para 2021 também. A primeira tecnologia é o bifacial. Bifacial, acredito que muitos já tenham ouvido falar também. É um módulo que é capaz de gerar energia tanto pela parte frontal como pela parte traseira. Então, ao invés da gente ter o módulo com aquela folha transparente branca, né, o backsheet que chamam branco, a gente tem o backsheet transparente ou até mesmo vidro-vidro, que aí com essa transparência a luz que é refletida pelo solo, ela pode ser absorvida pelo módulo. Então, qual é o melhor cenário para a gente aplicar um módulo bifacial? Alguns estudos indicam que o módulo tem que estar a uma altura de 1 metro a 1,5 metro do solo, justamente para que tenha esse espaçamento para a reflexão da luz, e um solo com o maior albedo possível. Albedo é o coeficiente que diz o quão capaz de refletir a luz o solo é. Então, quanto mais perto do branco, né, o chão for, melhor vai ser o seu albedo e, consequentemente, melhor para o módulo bifacial. Nesse caso aqui, inclusive, nesse cenário mais otimizado, a gente pode ter ganhos aí acima de 20% na geração de energia comparado com o monofacial. Bom, a próxima tecnologia é o módulo de vidro duplo, né? Também dual glass, o termo em inglês. A grande diferença é que o módulo convencional aqui é composto pela moldura de alumínio, o vidro frontal, o material encapsulante, chamado de EVA, as células fotovoltaicas, uma outra camada de material encapsulante e o backsheet, né, aquela folha branca. No caso do vidro-vidro, ao invés dessa folha branca, a gente tem outra camada de vidro. A grande vantagem com isso é que você vai ter um módulo com quase zero permeabilidade à água, que é um problema principalmente em climas quentes e úmidos, né, que é muito comum aí no Brasil, um país de clima tropical. E se a gente tem um módulo convencional, né, que tem uma permeabilidade à água maior, o vapor da água ele pode reagir com o EVA e hidrolisar, se tornando ácido acético. Esse ácido acético ele corrói as partes metálicas e, de forma geral, degrada o módulo. Então, no caso de vidro-vidro, a gente tem muito menos incidência desse efeito pela menor permeabilidade à água, menor degradação do módulo e menor efeito PID ao longo da sua vida útil. O efeito PID ele é responsável justamente pela aquela degradação ao longo dos anos. Então, enquanto que no módulo convencional a gente tem algo entre 0,7 a 0,55% de degradação por ano, né? Principalmente aí devido ao efeito PID, no módulo de vidro-vidro, a gente já está falando de 0,45, 0,4% de degradação. Uma outra grande vantagem também é que esses módulos costumam já ter garantia de produção do fabricante de 30 anos, enquanto que os convencionais garantem só até 25. Então aqui você já tem uma garantia, né, que o módulo consegue alcançar uma determinada produtividade, mesmo com 30 anos de idade, talvez até aumentando ali a vida útil da análise. A última tecnologia, pessoal, que eu gostaria de trazer é justamente relacionada àqueles módulos de mais de 500 watt-pico, que alguns de vocês já devem ter visto ali divulgação, algumas atividades de marketing, módulo de 500, 550, até mesmo 600 watt-pico. Como é possível, né, chegar numa potência tão alta? O maior motivo, né, o principal motivo deles conseguirem alcançar essas potências é a adoção de novos tamanhos de célula. Antigamente a gente tinha módulos aqui com a célula de 156 milímetros, né, chamado de M0,
Mas esses módulos com mais de 500 watt-pico, pessoal, a gente já está falando de células M6, né, de 166 milímetros, ou até mesmo M12, de 210 milímetros. Então, só para ter um exemplo aqui, o módulo do fabricante Longe, a gente tem um módulo de 32,3 quilos, 2,25 metros de comprimento e 1,13 m de largura. É um módulo bem maior do que o módulo convencional, mas também é um módulo de 540 watt-picos. Então, você consegue atingir potências muito mais interessantes. E qual é o benefício, né? Aqui é um estudo pelo próprio fabricante, de que trazendo esses módulos de maior potência para uma usina grande, uma usina, nesse caso, foi até de 100 megas, você tem uma redução de 21% do custo da mão de obra, 5% de custo de terreno e 4% dos custos dos demais materiais, estrutura de fixação, cabeamento, enfim. E com isso você consegue reduzir o LCOE, né, aquele cálculo do custo do quilowatt-hora, em quase 3%. Você tem um benefício muito grande. Mas é importante lembrar, pessoal, que essa é uma análise para usina grande e nem sempre um módulo dessas dimensões vai ser interessante para a gente colocar no telhado de uma residência, por exemplo. Às vezes o telhado não comporta um módulo desse porte. Então, é muito importante a gente trazer todas essas tecnologias e entender qual é a aplicação dela, qual é o benefício que ela pode trazer. Justamente para sabermos aí utilizar a melhor tecnologia para a melhor situação e dessa forma ter a usina mais competitiva possível. Bom, foi isso, pessoal. São essas tecnologias que eu gostaria de trazer para vocês, principalmente associadas às aplicações, e espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Vitor Pedreira Gonzalez, da Amara e Solar, por sua apresentação.